E agora, se vocês quiserem fazer perguntas, se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber responder, eu invento. Pronto. Quem se candidata? Não é obrigatório. Vamos lá. Coragem. Bom, geralmente eu digo sempre aqui, são as mulheres que começam. Vamos lá. Ou então, sabe tudo. Você tem uma pergunta, você ou seus colegas estão te emolando aí? Tem? Hein? Então fala. Fala os dois juntos, vamos ver. O que é isso? Quanta gentileza. Então eu vou determinar quem fala. Fala o primeiro aqui. Pronto, fala. Fica em pé e fala. E diz seu nome. Mas põe em pé. Aprenda a ser deputado. Fala, não vale a pena. Isso. Seu nome? Sou o Renan. Queria saber... Perto da boca. Qual seria a solução para a corrupção no Brasil? Qual seria a opção para o Brasil? A solução para a corrupção. Para a corrupção. Bom, a corrupção é tão velha quanto a humanidade, né? E existe por todos os lados, não é só no governo, é no setor privado, às vezes até na família, em todo lado. O que resolve a corrupção? Vigilância e punição. O que falta no Brasil? As duas coisas. Né? Vigilância até que aumentou, porque a imprensa está mais em cima, a opinião pública está mais ativa e tal. Agora, nós não temos leis, ou melhor, temos as leis, mas temos um sistema legal muito moroso, muito lento. Quem tem advogado e paga, posterga a decisão. Então dá a sensação de que ninguém paga preço nenhum. Ora, se ninguém paga preço nenhum, isso acaba induzindo outros a se comportarem mal. Então, não tem, a corrupção é uma questão de conduta pessoal. Não adianta só a regra, tem a conduta pessoal, e só tem uma saída. Quando a pessoa não tem essa conduta, deve ser punida. Né? Não sendo punida, você induz a mais corrupção. E quando chegamos a situações, como às vezes nós vivemos no Brasil, em que as próprias autoridades põem a mão na cabeça de quem é corrupto, não é tão grave assim, aumenta a corrupção. É isso. Em toda parte tem. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. Agora um cidadão lá, chamado... Como é que eu esqueço o nome dele sempre? Enfim, ele fez uma especulação, levou 58 bilhões de dólares dos outros, vendendo o que não tinha. Pegava seu dinheiro para aplicar, te dava 10% ao ano, mas ele não aplicava o dinheiro, e pegava gente nova, e quando essa gente nova financiava os mais antigos, até que alguém parou de aceitar a história dele e caiu tudo. Bom, foi 58 bilhões de dólares. Onde é que ele está? Está na cadeia. Isso faz 4 meses ou 5. Já foi condenado. Vai apelar, mas está na cadeia. Não espera anos para ser julgado. Então, e esse é um homem importante. Ele foi presidente da Bolsa de Nova York. Está na cadeia. Né? Aqui no Brasil, que eu saiba, na cadeia só tem uma pessoa por corrupção. Pode ter mais. Mas famoso é um só. É aquele juiz Lalau. Está preso em casa. Né? E em casa, por causa da idade, tem a regra. Mas isso, e ele foi preso ainda no meu tempo. Pode ter uma outra assim, provisória, condenado, se eu me lembre. E tem o Catiola, está preso também, não foi condenado ainda. Né? Mas é muito pouco, quer dizer. Então, nós não temos um sistema de controle para evitar que o mau comportamento se reproduza. É isso. Bom, já que começou, agora é fácil. Quem mais? Vamos, gente. Que é isso? É a crise. Ficaram deprimidos? Pedem temas complicados agora. Vamos lá, por favor. Vai lá. Pronto. De pé só para poder te ver. Esse é bonito, feio, essas coisas. Cabelo está espetacular.
Então, meu nome é Hector, eu queria Como é seu nome? Hector. Hector. Eu queria aproveitar essa questão de corrupção, assim, de prisão, assim, para ver se o senhor é a favor da pena de morte, assim. Olha, a pena de morte, onde é aplicada, não diminuiu nada a criminalidade, né? E eu não acho que isso seja a solução. Até porque ela é irrecorrível. Quer dizer, você errou na pena de morte, matou a pessoa. E há vários casos de pessoas que depois de executadas, você vê, não eram culpadas. E o objetivo da pena, de qualquer pena, é duplo. Um é o controle social, isso que eu disse aqui, quer dizer, não deixar que as pessoas repitam erros, então eles têm controle. Então, o outro é tirar a pessoa do convívio, porque a pessoa pode eventualmente ser perigosa. E o outro é fazer com que a pessoa se recupere. A pena dificilmente é perpétua. Não é? Assim, em geral, no Brasil não pode, só deve ter 30 anos. A de morte é mais que perpétua, ela é terminativa. Eu não acho que isso resolva a questão. Eu acho que é melhor você ter penas mais efetivas, que você possa realmente cumprir com mais tranquilidade, do que uma pena de morte, que é sempre uma comoção e sempre tem um risco de alguma coisa equivocada. Pior a nossa situação, que o pessoal é morto sem pena. Todo dia eles matam, né? Pá, sem pena, não tem penalidade nenhuma, matou. Todo dia tem gente sendo... A polícia mata. Ora, já há muitos estudos que mostram o que acontece nessas questões. Aqui na cidade de São Paulo, a taxa de homicídios caiu fortemente. A taxa de homicídio nessa região, que eles chamam centro estendido, que são esses bairros mais próximos do centro, é igual ao de Paris, ou de qualquer outra cidade grande que não tem uma taxa elevada. Não é assim em certas áreas da periferia. Mas por que caiu? E como é que cai? Primeiro que tem mais gente presa. Quando você compara quantos presos per capita tem em São Paulo e no Rio, aqui é o dobro do que no Rio. Então é preciso prender. Bom, em segundo lugar, a razão pela qual você pode também diminuir, além de você ter mais gente presa, é que você tem uma polícia mais integrada. Nós temos no Brasil muitas polícias. Há países que são piores que as nossas, mas nós temos muitas polícias que não se entendem. Então você não tem coordenação. E depois é preciso que isso seja um trabalho persistente. Não pode ser como faz às vezes. Vão lá, faz uma vistoria rápida, mata quem está ali, tem drogado, quem vai embora. Não adianta. Tem que ter polícia mais permanente. Quer dizer, a questão da violência urbana, as causas, os modos de lidar com ela são conhecidos. Há casos famosos, como foi o caso de Nova York, onde houve uma redução muito forte. Há casos na Colômbia, em Medellín, Bogotá. São Paulo está indo mais depressa do que a Colômbia, em redução do homicídio. Né? E nessa redução, conta não é só a repressão, mas é a permanência da polícia, a visibilidade dela, e a polícia local, para as pessoas confiarem na polícia. Não ser uma polícia que aparece de vez em quando, para criar uma relação com a comunidade. Bom, isso não quer dizer que no caso de São Paulo, que o crime tenha diminuído. Diminuiu o homicídio, matar, né, e o latrocínio. Agora, você anda por aqui, perto daqui, a chance de perder a bolsa é enorme. Pequenos assaltos e coisas assim, isso não diminuiu. Isso dá a mesma sensação de insegurança. Mas existem já muitos estudos e muitas práticas que se sabe como é que tem que ser feito para reduzir a criminalidade. Em grande parte, não é só a polícia, a prefeitura conta muito. Aqui esteve mais de uma vez prefeitos lá de Bogotá, de Medellín, na Colômbia, onde por causa da droga. Os prefeitos foram muito importantes. Abrir avenidas mais largas, iluminar as ruas. Né? Outra coisa, corrupção nas polícias. Ter coragem de botar para fora os policiais corruptos. Houve um prefeito lá, a polícia lá municipal, que botou para fora 3 mil policiais. Né? Agora, quando a situação se agrava muito, como no México, o presidente atual demitiu muitos policiais. E lá, como tem crime organizado por causa da droga, e mais do que aqui, por causa do contrabando pelos Estados Unidos, o ano passado, 8 mil pessoas morreram nas lutas entre as gangues de droga e das gangues com a polícia. 8 mil pessoas. E como o presidente é durão e botou para fora vários policiais, as gangues estão matando os novos policiais. É nomeado, mata.
Então, é uma coisa muito complicada, muito séria, e que aqui nós temos que evitar de toda maneira que chegue a esse ponto. E eu acho que esse, talvez seja o emprego, naturalmente, é um assunto premente quando tem crise. Mas, fora isso, é o mais premente que nós temos, é a segurança. Porque não é segurança para os ricos têm segurança. Dão um jeito de ter segurança, pagam, sei lá, às vezes é até perigoso que o próprio segurança é quem faz a bandidagem. Mas, enfim, o problema é para o pobre, que não tem meio de se defender. Como é que, e às vezes o professor vai dar aula na periferia, tem medo de ir lá, porque pode sofrer ataque, né? Imagina os pais como é que ficam quando os filhos saem, porque tem uma certa insegurança. Isso é muito, muito preocupante, muito negativo, e acho que talvez seja um dos... talvez não, certamente está entre os 3 principais problemas do Brasil. Meu nome é Stephanie. Eu queria saber assim, você falou que o brasileiro está guardando muito dinheiro na poupança, certo? Aí eu queria saber se para evitar a crise, o melhor não seria investir em ações brasileiras ou continuar guardando mesmo? Boa pergunta. É o seguinte, não é que esteja guardando muito dinheiro na poupança, nós até poupamos pouco no Brasil. Mas nós temos como poupar, e nós poupamos em real. Na poupança é isso. Por que põe muito na poupança propriamente dita? É porque você não paga imposto de renda. Porque a taxa de juros é razoável e você não paga imposto de renda. Agora, com a taxa de juros está caindo e provavelmente vai cair mais, a sua questão é muito procedente. Daqui a pouco vai ser mais negócio comprar ações de boas companhias do que pôr dinheiro na poupança. Difícil dizer isso nesse momento por causa da crise. E você não deve fazer isso não, porque precisa entender, né? Mas na crise, quem sabe quem são as boas companhias, como as ações caem de preço, e como a taxa de juros está caindo, talvez seja mais negócio ter dinheiro, e você podendo esperar comprar ação, guarda as ações, espera que valorize, do que na poupança. Tá? Se cair muito a taxa de juros, pode ser que caia, mas é um problema complicado, porque aí as pessoas vão dizer, mas será, por que eu vou poupar? Elas podem gastar mais, comprar dólar, ou podem colocar em ações. Se colocar em ação, tudo bem. Mesmo assim, para o governo é uma complicação, porque o governo tem déficit e ele pega dinheiro no banco. Se as pessoas não põem dinheiro no banco, ele não vai ter de onde pegar o dinheiro. A economia é sempre assim, tem um lado que é bom, outro que é ruim. Mas a sua pergunta procede. Eu acho que está no limite de prestar se vale a pena comprar ação ou não. Pode. Sim, mas no caso, assim, para ajudar a empresa, assim, seria mais benéfico, assim, para o próprio país, porque de vez em Sem quando dúvida. A indústria mesmo é que suporta, né? Sem dúvida. Seria para evitar a crise. Seria bom. Agora, acontece que quando você põe na poupança, de alguma maneira isso vai para a empresa também. Porque aí o banco empresta a empresa. Né? A questão é, você vai emprestar diretamente comprando ação e é mais barato para a empresa? Ou você põe no banco e o banco empresta mais caro à empresa? Para a empresa é melhor você comprar ação. Quem é? Não tem mais corajosos? Então eu vou repetir a aula. Oi. Meu nome é André, queria fazer 2 perguntas. A primeira é, sim, o Brasil, se ele tem alguma chance de se tornar assim, um país tipo muito importante, sabe? Tipo os Estados Unidos, assim, em determinados fatores. E a segunda é se na crise a gente tem chance de alcançar isso, esse objetivo. Bom, na crise o que pode acontecer é que alguns caem muito depressa e a gente não cai tão depressa. A crise afeta a todos. Então, relativamente, é possível que o Brasil fique numa posição melhor do que alguns países. Do que os Estados Unidos é muito difícil. Ou do que a China, ou do que esses grandes países, porque eles têm já uma acumulação de riqueza muito grande. Segundo, o que é um país para ter peso, para ter importância? Hoje, não é só você ter empresa, indústria e agricultura, é você ter gente educada, gente com saúde, gente com segurança, né? Qual é a diferença? São Paulo, por exemplo, em São Paulo não tem muita diferença digamos, de Tóquio, ou sei lá, mesmo de algumas partes dos Estados Unidos, ou de Madrid. Agora, isso do ponto de vista da riqueza material, aqui até tem mais em muitas coisas,
Ninguém tem mais helicóptero que São Paulo, ninguém tem mais aviões particulares que São Paulo, tá bem. Mas também ninguém tem tanta gente pobre como São Paulo, tanta deficiente de educação como São Paulo, nessas grandes cidades, ou de segurança, ou de saúde. Então, para nós sermos realmente país para valer, não basta você ter desenvolvimento, crescimento econômico. Você tem que ter também maior igualdade na sociedade, melhor condição de vida, mais bem-estar, né? E os países que são mais poderosos, além disso, geralmente têm mais força militar. Eu não acho que seja necessário nem que vale a pena. Mas é verdade, que um país como a Rússia hoje continua com muito poder. A Rússia, o produto da Rússia não é maior que o do Brasil, né? A renda da Rússia. Mas a Rússia tem muito mais peso no mundo que o Brasil, porque ela tem arma atômica, né? Então, essa questão do peso relativo é variável. E eu acho que nós, brasileiros, devemos nos preocupar mais com o bem-estar da população. Você não tem muita importância. Pega um país que, digamos, desse ponto de vista não tem importância. Dinamarca. Economicamente não é forte, militarmente não é forte. Agora, a população está ótima. Vive muito bem. Está feliz. Eu acho que no nosso caso nós temos que nos concentrar muito mais em ver. Estamos ou não generalizando o bem-estar? Estamos ou não aumentando o bem-estar da nossa população? Estamos, está melhorando. Mas está muito longe de ser aceitável, por qualquer critério. De analfabetismo, de distribuição de renda, de esperança de vida ao nascer. Tem muitas coisas que nós temos que avançar para poder dizer, bom, finalmente chegamos lá. Não creio que o Brasil precise ou vá. Ela não tem condição de competir, desse ponto de vista global, com a Rússia. Com a Rússia, sim, mas com os Estados Unidos, com a China. Porque são países que têm uma tradição imensa, são grandes. Índia, né? A Índia é muito pior do que nós de bem-estar. Mas a Índia tem, do ponto de vista de massa de população, do ponto de vista de riqueza intelectual, até atômica, tem mais que o Brasil. Mas certamente nós já somos, do ponto de vista de economia, umas 12 maiores economias do mundo. Agora, do ponto de vista de bem-estar, estamos lá no 50º lugar. Está longe. Quem mais? Se não tiver aquele... Você quer fazer alguma pergunta? Não. Não. Se não quiserem, vamos tomar café. Então fale. É só eu querer café, pronto. Meu nome é Paola. Para, gente. Uhum. A faculdade que o senhor fez ajudou ou facilitou nas decisões que você tomou para Presidência? no governo, no seu governo. Sim. Olha, eu fiz, o que eu fiz? Eu estudei ciências sociais, sociologia, antropologia, um pouco de economia, essas coisas. Ajuda, não é? Na verdade, para você governar, não precisa nada disso. O Lula governa, não fez nada disso, né? Você precisa de outras características, né? Você tem que ter rapidez para perceber as coisas, você tem que ter capacidade de se expressar, de conversar, dizer o que você quer, você tem que ter determinação, persistência, né? São várias outras características. Agora, certamente, se você tiver uma formação em certas matérias digamos, de ciências humanas, ajuda, né? Você entende melhor os processos que estão acontecendo e tal. Entender só não adianta nada, porque governar depende também da psicologia, da vontade, da decisão, da personalidade, em última análise, né? E da capacidade de ouvir, tomar decisões. E agora ajuda. Eu acho que ajuda. Para mim ajudou bastante para entender o que estava acontecendo. Pelo menos eu penso, não sei, né? Entender os outros. E ser mais paciente. Para governar tem que ser paciente. Você tem que prestar atenção. Mesmo que você não queira, você tem que ouvir. Senão você não governa. Ainda mais na democracia. Claro que num regime autoritário, não. Basta ser mandão e inteligente. Na democracia não basta ser mandão nem ser inteligente. Precisa ter outras dimensões que incluem a capacidade de escutar, de perceber o outro e tal. Talvez um pouco de psicologia, mas não sei se precisa ser treinado nisso, né? Pelo menos você pode até espontaneamente ter. Mas quanto mais você puder refletir sobre o que você está fazendo, eu acho que é melhor, ajuda. Acho que sim. Bom, então, já que não há mais perguntas... Se houver, eu respondo, senão vamos tomar café. Ah, pode.
Meu nome é Adriana. Eu queria saber, quando o senhor governou, quais foram os pontos principais que o senhor se focalizou? Bom, você sabe, quando você vai governar, muito depende do momento, da conjuntura. Veja o Obama. Certamente o Obama não queria resolver crise nenhuma. Quem pensava nisso vai ter que resolver a crise. Eu, quando fui eleito presidente, eu tinha sido ministro da Fazenda e tinha feito o Plano Real, que acabou com a inflação. Mas o Plano Real não é uma coisa que você faz assim. É todo um processo de mudar muita coisa para controlar a inflação, para poder haver um melhor desenvolvimento e tal. Então eu tive que me concentrar muito nessas questões. Como é que você mantém a economia sob controle e como é que você modifica o governo, o Estado, para que ele possa atender as necessidades que começaram a surgir em função da nova situação de uma economia sem inflação, que tem investimento externo, que as pessoas começaram a investir de novo, que você começa a ter um crescimento do mercado. E isso foi a preocupação imediata. Agora, em seguida, em função até mesmo da minha formação anterior, quer dizer, você tem que olhar para a população, como é que está a saúde, a educação. Então, tentar ver se melhora. Né? Por exemplo, o SUS, que é o Serviço de Saúde, que não existia, estava só no papel. Nós criamos o SUS. Ele é ruim? Mais ou menos, mas tem. Quer dizer, na prática, todo mundo tem direito a ter um atendimento de graça. Né? Na educação, qual era o problema principal naquele momento? Colocar todas as crianças na escola, porque não estavam. Então fizemos um longo esforço para alterar o sistema de educação fundamental, para atender as crianças, para que eles pudessem ir à escola, sobretudo no Nordeste, etc. Havia uma grita muito grande por terra, reforma agrária, MST, não sei o quê. Bom, tivemos que criar condições de crédito, criamos o PRONAF, que é um crédito para pequeno agricultor, que não havia, era só para o grande no Banco do Brasil. Depois começar um processo de reforma agrária, que é muito claro, muito trabalhoso, muita pressão política. Enfim, as coisas aí vão crescendo. Mas eu diria que a preocupação inicial foi continuar criando condições econômicas para ter estabilidade e poder ter investimento e atender as questões básicas da educação, de saúde e previdência também. E, ao mesmo tempo, manter a democracia, que sempre é complicado. Num país caótico, que o Congresso é muito difícil, que não tem partidos realmente representativos de segmentos de opinião e que você não tem mecanismos de controle dos partidos. Cada deputado é ele em si uma fonte de pressão, quer recursos, aquela fisiologia. Enfim, você tem que prestar atenção como é que isso, até que ponto isso está ou não, está sempre criando problemas e arranhando a democracia. Tem que manter, pelo comportamento do presidente mesmo, manter o equilíbrio entre os poderes. Enfim, governar é como pilotar um barco. Você está dentro do barco, tem que ver. Vem uma chuva, então diminui a velocidade. Olha a onda, tem uma ilha ali, sai, escapa. Não é uma coisa que você possa dizer, liga o piloto automático. Não tem isso. Você tem que estar o tempo todo vendo que as condições são cambiantes, mudam, e você tem que estar adaptando. E o principal, como no barco, é não perder o rumo. Eu estou saindo daqui, eu tenho que chegar ao outro lado, quero chegar à África. Tenho que ver. Se eu for muito para o sul, eu vou parar na Patagônia. Né? Então, com toda a tempestade, como Obama lá, com toda essa crise, ele tem que continuar tentando ver o que yes, we can. Pode o quê? O que é que eu quero? O que é que eu quero? Eu quero melhorar o quê? Então, com tudo, que você tem que tentar manter o leme ali e segurar o barco numa certa direção. E também é como um navio. Você não pode, o navio você não pode frear. Não tem como frear um navio. O navio você vem com jeito para poder aportar. É muito complicado. Mesmo quem tem alguma experiência de barco sabe como é que é isso. Não é fácil. Para governar é a mesma coisa. Você não tem como. Muda tudo, não vai conseguir. Alguns pedaços não vêm. Você tem que vir devagar, senão você quebra o barco ao meio. É complicado. É melhor não ser.